Bom, o Superior Tribunal de Justiça decidiu aqui estipular que a correção monetária pela Selic também pode estar em contratos imóveis. Para explicar isso para a gente melhor, para a gente poder entender melhor, o doutor Rodrigo Carpacci, advogado especialista em direito imobiliário, nos atendeu. Doutor Rodrigo, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Bom dia, sou um assíduo ouvinte da rádio também. Outro dia estava te escutando, agora estou aqui conversando contigo. É um prazer falar. É uma honra para nós. Muito obrigado em nome aqui da nossa equipe. Doutor Rodrigo, e aí, é uma novidade isso ou não? Com certeza, Heródoto. É um tema muito controverso. Primeiro, a taxa Selic, que é a mola propulsora da economia. Quando ela sobe, a economia desaquece. Quando ela baixa, a economia volta a aquecer. Isso em contratos privados, particulares, investimentos. E isso realmente importa. Esse recurso recentemente julgado, estou aqui com o acórdão para poder explicar um pouquinho. Ele traz, sim, uma definição da ministra Nancy Andrighi, é o recurso especial 2011-360, aonde uma compradora de um imóvel ela propôs uma ação para a revisão de um contrato. Por quê? Porque incidia a taxa Selic como índice da correção monetária. Então, o que a gente precisa inicialmente deixar claro, o que foi julgado nesse recurso pela ministra, que foi a relatora do acórdão, é que existem duas particularidades, existem dois tipos de juros. Então, uma situação é aqueles juros que remunera o contrato. Esse pode sim estar atrelado pela Selic. E tem também os juros moratórios, que é pelo atraso. Também pode estar atrelado à Selic. O que não pode é ambos ao mesmo tempo estarem atrelados à Selic. Então, a decisão, a corte, o STJ entendeu o quê? Que é possível sim os juros moratórios, desde que essa taxa Selic não esteja atrelado tanto na remuneração do dinheiro quanto no atraso das parcelas. Então, a grosso modo, é isso que foi esculpido pelo acordo da ministra Nancy Andrighi, que foi a relatora. Agora, doutor Rodrigo, essa decisão aí chega também a abranger a reposição do ano que é feita geralmente pelo índice, pelo IGPM ou por outro índice qualquer. Trata disso também ou não? Eu posso colocar no meu contrato isso ou não? Pode, é justamente isso que trata. Aquela consumidora que adquiriu um imóvel e se sentiu prejudicada, ela ingressou em primeira instância justamente pedindo para que o índice atrelado fosse o IGPM. O juiz de primeira instância entendeu que o índice deveria ser sim o IGPM. Quando subiu para a segunda instância, os embargadores entenderam da mesma forma. Somente no STJ que o assunto foi revistado e revisto. O que ocorre, que é muito importante destacar, é que no direito civil o acordo faz lei entre as partes. Então é importante o ajuste desse contrato sempre. Mas, no caso em questão, o índice do contrato ele estava atrelado à taxa Selic. Mesmo assim, a consumidora ingressou em primeira instância, em segunda instância, obteve êxito, dizendo o seguinte: essas cláusulas são abusivas, porque na relação de consumo ele precisa ter uma situação mais benéfica para o consumidor. Assim entendeu também o juiz de primeira instância e a segunda instância. Porém, a distinção realizada no STJ foi o seguinte: essa taxa Selic é legal porque ela é imposta pela lei ou contratualmente e foi ajustada no contrato. Então é muito importante a revisão sempre do contrato, através de um advogado, dos índices que vão ser submetidos, seja no contrato de compra e venda, no contrato de aluguel, uma confissão de dívida. É muito importante, porque depois de ajustado, logicamente que quando houver abusividade, isso pode ser judicialmente revisado, mas
quando ele estiver num índice razoável, não vai precisar ser judicializado. Então, a questão é que o contrato, os princípios do direito civil são: tudo é possível desde que não contrarie a lei. Tudo é legal ajustar entre o particular desde que não contrarie a lei. A questão é que, muitas vezes, o contrato entre a aquisição de um compromisso de compra e venda, quando existe uma relação de consumo, esses contratos são de adesão. Então, o consumidor tem pouca manobra. Para esses casos, vai se ingressar com uma ação revisional pedindo o cancelamento dessas cláusulas. Foi o que foi feito. Infelizmente, o consumidor, dessa vez, não foi favorecido pelo entendimento do STJ. Doutor Rodrigo, pela sua orientação, então, máximo cuidado na hora que for assinar o contrato. Pedir auxílio de alguém, geralmente um advogado, dizendo: olha direitinho aqui, para a gente depois não se arrepender e até que ter que recorrer à justiça, que certamente leva tempo e tem custo. Com certeza. No direito civil, se você puder sempre se precaver, ajustar, às vezes é melhor não fazer um negócio do que fazer um mau negócio. As suas informações foram extremamente relevantes, acredito que vai orientar muita gente de um lado e outro lado, né? Como ele explicou agora, e quero agradecer a sua participação. Dr. Rodrigo Carpati, advogado especialista em direito imobiliário e, aliás, ouvinte aqui, né, da Nova Brasil FM.